Eu falo assim, eu trabalho para viajar. Tenha dúvida. Eu acho que elas te trazem conhecimento, elas te trazem cultura, elas te trazem autoconhecimento, elas te fazem aprender coisas. Saí do ônibus, Tinha hotel? logo em seguida... Tinha hotel, mas era nessa cidadezinha. Eu desci numa cidade um pouco maior do lado. Por quê? Não tinha, porque o ônibus não ia até lá? O ônibus não chegava até lá. E daí não tinha táxi também? Aí não tinha táxi. Aí eu tive que bater na porta da rodoviária lá, o cara veio me atender, pedir pelo amor de Deus, ele arrumar alguma coisa para me levar. E aí começou a nevar. Nossa. Quando eu entrei no quarto, acho que eram as 2 da manhã, eu joguei a mala no chão, deitei de roupa, fui acordar no outro dia. Essa foi a pior viagem da minha vida. Nossa, que perrengue, hein? Que é um pouco disso, é colecionar memórias. Eu acho que é isso, viajar é colecionar memórias. O que eu posso deixar para os meus filhos? Memórias. Olá, bem-vindos a mais um Dois Não Pode, comigo Juliana Mansuri. Comigo, Augusto Pinto. Muito bem. Sabe do que nós vamos falar hoje, Ju? Uma coisa que eu adoro. Eu também adoro. Nós adoramos o quê? Viajar. Mas é assim, gente. Quando a gente faz uma viagem, você pode simplesmente viajar, trabalho, turismo, desfrutar a viagem, ou você pode procurar na viagem momentos incríveis, né? Então o tema é viagens transformadoras. Não porque a viagem em si mudou a tua vida, mas que aconteceu alguma coisa legal que te marcou. E aquilo você traz com você depois da viagem, né? Eu fiz uma sinopsezinha aqui que eu vou ler. A viagem traz bagagens. A viagem, olha, boa. Gostou? Essa. A viagem traz bagagem, adorei. Ó, sinopse, gente. Muitas coisas transformam a vida da gente. Casamento, filhos, amigos, trabalho, etc. Mas uma delas a gente não se dá conta, que são as viagens. Algumas delas podem ser transformadoras, não porque tenham sido espetaculares, mas porque de alguma maneira nos inspiraram alguma coisa. Quando a gente viaja com a guarda baixa, sem grandes expectativas, mas relaxados e com muita atenção ao mundo à nossa volta, grandes surpresas podem acontecer. Você pode começar a curtir a viagem no aeroporto antes de decolar. Acontecer alguma coisa legal, você fala, ó, saquei. Mindfulness, né? Uhum. Surpresas podem transformar a sua vida. Esses insights, às vezes momentos de epifania, podem vir de várias formas. Por exemplo, um papo com o barman do hotel da piscina no final da noite, tomando um drink com ele, uma mostra de arte inesperada. Eu vou contar uma história que aconteceu comigo e com a Ju sobre isso. Tropeçar num pé sujo incrível em qualquer lugar que você esteja viajando e depois poder dar dica daquele pé sujo para alguém que vai para aquele lugar. Um guia que conta histórias incríveis, eu me lembro de alguns, né? Etc. Né? Coisas que, de alguma maneira, vão te revitalizar durante a viagem. Esses momentos transformadores podem acontecer numa viagem a trabalho ou numa viagem de férias. O importante, como diz o Neymar, é a gente estar sempre on, sempre ligado. Nesse episódio, eu e a Ju vamos contar para vocês alguns momentos dessas nossas viagens que exerceram algum poder transformador sobre a gente. Ju, o que te encanta mais no viajar? Ai, Porque eu amo viajar, são tantas né? Coisas. Eu acho... não sei essa resposta que me encanta mais. No carro, a gente falou isso, eu tive uma resposta, mas eu esqueci a resposta. Quer que eu responda para você? Você lembra a minha resposta? Não, eu vou não, mas eu acho que o que me encanta na viagem, eu lembrei o que eu falei no carro, é que ela sempre deixa uma marca na gente. Então, às vezes você vai para uma viagem e acontecem várias coisas difíceis. O carro quebra, o passeio dá errado... cai uma chuva, ou você vai viajar para neve e não tem neve, dá tudo errado. Fica doente. Aí você volta, passam 2, 3 meses e você fala, ai, nossa, aquela viagem foi animal, né? No fim das contas, não importa o que aconteça, sempre a gente lembra da viagem como um momento incrível, especial. Até comparei com gravidez, que às vezes a gente engravida, é difícil, eu não tive isso, graças a Deus, minhas gravidezes foram ótimas, mas tem gente que vomita 9 meses, tem um parto super difícil, mas você deleta tudo isso e você quer de novo, né? Então eu acho que a viagem tem esse poder mágico da gente lembrar das coisas boas e... Você sabe, você falou de gravidez, eu lembrei de uma cena da gravidez da sua mãe quando te esperava. A gente estava em Acapulco. Numa viagem, ela estava assim, 3, 4 meses, bem no comecinho da gravidez, e o avião quebrou.
A gente não conseguiu vir de avião para a Cidade do México, tivemos que pegar um ônibus, voltar de ônibus. E é uma serra, e ela enjoada, ânsia de vômito. Tinha que parar, abrir a janela, respirar, e queria vomitar. Foi uma viagem sem tortura, a noite inteira de sofrimento. Falei, putz, vai estragar a nossa viagem. Foi só aquilo, depois a viagem foi maravilhosa. Passou. Não lembro nem para onde a gente foi depois. Só lembro Você falou disso de gravidez, eu lembrei também de uma história, estamos até atropelando, mas é que aí você lembra de coisas de viagem, né? Que eu estava grávida, bem grávida, assim, já de umas 30 semanas, são 38, estava de 7 meses, era a última data que eu podia viajar. Eu falava pro médico, até quando eu posso viajar? Que eu sempre gostei muito de viajar. Ele fala, até o dia 28 de março. Eu programo para dia 28 de março, tá voltando. E aí... eu estava voltando de Miami, tinha uma escala em Bogotá. Era Miami, Bogotá, São Paulo. E quando eu fui pro aeroporto, eu comecei a ter umas contrações. Falei assim, não vou falar pro Eide que vai passar, ele vai ficar nervoso. Melhor não falar. O Eide é meu marido, gente. As contrações continuaram. Quem assiste o programa já sabe. Aí as contrações continuaram e a grávida, para quem não sabe, ela viaja com uma maletinha de remédios, que se você tiver contração, você toma na hora, você não despacha isso. Nessa que eu tava com contração, já tinha despachado as malas, tinha ido fazer enxoval, era aquela coisa de várias malas. Eu falei, gente, eu despachei os remédios. Aí eu falei, lindo, não contei das contrações, falei, eu despachei os remédios na mala, mas eu acho melhor a gente pedir para pegar, porque eu tô grávida, eu não posso pegar o avião sem ter os remédios, pode não ser bom. Não contei que eu tava com a questão. E aí volta, eu não sabia que mala tava, abre 4, 5 malas, acha o remédio, tudo bem. Aí passou um pouco, de vez em quando voltava, passou, voltava. Melhorou. Entrei no avião, começou a contração. Aí eu ficava no relógio cronometrando para ver se era uma coisa regular, assim. Tava meio regular. Só que eu fui esperando para ver se era aquilo mesmo, porque recomeçou quando eu entrei no avião. Em um determinado momento, o avião já naquela fila da decolagem, já andando, taxiou, vai decolar, tipo, tem mais um e você. Falei, melhor eu falar. Nessa hora eu falo, lindo, eu tô com contração de 5 em 5 minutos, já tem uma meia hora. Nossa, então era o fim da gravidez? Era, eu tava de 37 meses. Era a última viagem que eu podia fazer. Né? Aí ele, como assim? Eu falei, assim. Ele levantou, falou pra aeromoça, abortou a decolagem. Jura? Abortou a decolagem. Aí ele falou, eu preciso que não decole porque eu preciso ligar pro médico. Ela tá com contração assim. Eles vão arriscar, eu tenho filho no avião? Aí seria bom ganhar passagem grátis o resto da vida. Aí ligou pro médico, ele falou, toma 2 inibinas é pra inibir contração. E decola, sabia que tinha escala em Bogotá, era 2 horas. Tomei, decolou, continuou a contração. 2 horas, pousei. No que pousou, liguei de novo, ele toma mais 2 e vem pra São Paulo. Tomei mais 2, vim pra São Paulo e nasceu 3 semanas depois. 3 semanas não, nasceu de 40 semanas, nasceu 10 semanas depois. Mas eu tive legal esse que você não entrou em pânico, né? Não, eu falei, fica tranquilo. Na época eu tinha um amigo da Escola Morumbi que morava em Bogotá. Eu falei, qualquer coisa, eu tenho um amigo que mora lá, eu posso ver qual é um bom hospital. Eu já começo a pensar prática, na solução. Nos problemas você constrói Mas eu nunca contei pra minha mãe essa história. Acho que eu contei agora, depois de muitos anos, porque na época ela ia me matar. É bom não contar. Mas voltando ao começo da nossa conversa, o que te encanta nas viagens? O que me encanta nas viagens são as pessoas. Porque eu acho que quando você viaja, você se força a sair da sua caixinha, do seu ambiente de família, de trabalho. Você vai encontrar gente nova. Desde o momento que você chega no aeroporto, no avião, no hotel, em toda parte, você vai... Mas aí que está o lance de você estar atento. Porque se você for fazer uma viagem que é só para... Vou ver paisagem, vou curtir, vou jantar... Você perde o melhor da viagem, que são as pessoas, entendeu? Eu acho... É assim, a coisa que mais me encanta nas viagens. Entendo, concordo e discordo ao mesmo tempo. Eu acho que existem tipos de viagem. Você tem um personagem em cada viagem. Eu posso viajar como amiga, com as minhas amigas, é uma Juliana. Eu posso viajar como filha, como fiz com você, minha mãe e meu irmão, sem meu marido, eu tô ali indo de filha. Eu posso viajar com meu marido junto, aí eu já vou estar mais como esposa.
Posso viajar levando meus filhos, aí eu já não sou tão esposa porque o papel da mãe prevalece. E eu posso viajar com uma viagem de autoconhecimento, onde eu quero me descobrir e estar comigo mesmo. Ou seja, em cada viagem dessa, em cada categoria, você tem um... E daí, nessa última, por exemplo, as pessoas uma que você vai conhecer, elas podem ser importantes, mas às vezes quem você quer conhecer é você mesmo. Né? E às vezes uma viagem é uma oportunidade de estar com você. Quando você chega num lugar incrível que você nunca esteve, primeira vez que você pisa lá, e você vai ter, sei lá, 3 noites e depois a viagem segue. Como é que você faz para se apropriar daquele lugar, para se localizar, para entender o que tem de legal para ver? Você planeja antes? Com certeza. Com certeza. Antes, quando eu vou para um lugar que eu não conheço, eu sempre pesquiso antes, ou pesquisamos sozinhos, ou com apoio de uma agência que entenda daquilo, ou converso com quem já foi, mas eu não vou para um lugar que eu não sei nada dele para chegar lá e falar, bom, e agora? O que eu faço aqui? Porque provavelmente eu não vou saber a melhor coisa a se fazer lá. Então eu não vou sem nenhuma referência, eu vou já sabendo quais são os hotspots dali, aquilo que é mandatório, o que eu não posso perder nesse lugar. E aí eu vou conhecer aqueles lugares. Mas é aquilo que eu te falei também. Eu acho que a gente conhece realmente um lugar quando a gente já foi uma vez e não tem as obrigações turísticas. Aí você vive o lugar. Porque a primeira vez, você não pode ir para Paris e não ir na Torre, não ir no Louvre, não ir no Arco do Triunfo. Mas a segunda... Eu acho que na primeira vez você vê a cidade. Na segunda você vive. Você vivencia a segunda, terceira Quando viagem. você fala assim, vou acordar e decidir o que a gente vai fazer. Vamos andar naquele bairro, parar num café legal, a gente come uma baguete, depois a gente vê o que a gente vai fazer. Aí você vive a vida daquela cidade, sabe? Eu viajei muito, você lembra? A trabalho, teve uma fase da minha vida que era muita viagem. E naquela época eu adorava correr, ainda gosto, mas naquela época eu corria muito mais, né? E o que eu fazia, eu chegava num lugar, deixava a mala no quarto, punha o tênis e ia correr. Dava uma olhadinha no mapa, isso era antes do Google Maps, né? E descobria a cidade correndo. Depois que você mapeou a região a pé ou de bicicleta é legal é bem também. Legal. Putz, a partir daí você já consegue se localizar, saber onde estão as coisas legais, para onde ir. E eu gosto mais de dessas cidades que você consegue conhecer a pé, por mais que você pegue metrô, pegue táxi. A maioria das cidades a gente consegue andar a cidade, dividir por regiões e conhecer andando, que eu acho que é o melhor jeito, é onde você conhece mais, ou até de bicicleta, do que se você ficar se deslocando de carro. Mas tem algumas cidades que são impossíveis, né? Eu não gosto tipo tanto Nova York, né? Não, Nova York é super possível. Você anda a cidade... Tô brincando. Não, mas é possível, mas é tudo longe, é tudo distante. Não, mas aí você pega você pega uma linha de metrô, mas aí você chega naquela região, é tudo quadradinho. A cidade tipo é fácil. Los Angeles, tipo Miami, é tudo freeway, é tudo estrada. Né? E aí eu acho que você cria menos esse senso de entendimento do lugar. De bicicleta, cria muito. Então, é muito legal. Vamos fazer uma viagem de bicicleta. Não é fazer a viagem de bicicleta. Você chega numa cidade e aluga uma bicicleta elétrica para conhecer a cidade. É elétrica, você vai fazer esforço na subida? Não, é sem esforço, não é esporte. É viagem. Telespectadores estão rindo. Não é esporte, não é esporte. Qual a viagem que mais te marcou? A viagem mais incrível? Essa pergunta é difícil. Nossa. Tem muitas, né? Eu acho que cada uma marca de uma forma. Nas várias categorias. Cada uma é importante de um jeito. Mas se eu pensar assim, eu comigo, se falar qual lugar que você mais gostou de conhecer? O lugar. Isola as pessoas, isola com quem você estava. Não que elas não fossem ótimas, eu estava com meu marido e meus filhos. Mas o lugar que eu mais gostei de conhecer foi a África do Sul. Porque, para mim, aquela natureza primitiva, o cheiro daquela savana, as cores, o barulho, os animais, aquilo era uma coisa tão primitiva que eu me sentia conectada com Deus. Então foi uma viagem muito espiritual para mim. Não é essa sensação que meus filhos, eles adoraram, mas eles não tiveram essa sensação, nem meu marido. Mas para mim, o lugar que eu mais tenho vontade de voltar são esses safaris, porque para mim é uma conexão muito direta com o divino, assim. Porque é conexão com a natureza, né? Ela te dá esse tipo de inspiração. Mas amei diversas viagens. Eu acho que eu amei. Qual a viagem mais complicada da sua vida? Aqui eu tenho uma história legal. Complicada? Não sei. Vou começar, então.
Eu era recém-formado, primeiro ano de trabalho. Eu recebo uma viagem para ficar morando nos Estados Unidos 3 ou 4 meses, quando eu alguma nasci. coisa assim. Quando você nasceu, você era recém-nascida. Até hoje me sua mãe me largou fala aqui, disso. foi lá, Fiquei sozinha, não sabia nem trocar fralda e tal. Você foi viajar, mas não tinha jeito, né? Era trabalho. E aí era um lugarzinho bem no norte dos Estados Unidos, perto de Buffalo, encostadinho no Canadá. Frio! Pleno inverno, começo de inverno. Isso foi, não, outubro, eu fiquei até o Natal lá. Frio. E aí, a agência de viagem naquela época era precária, né? Fui na agência de viagem, compra uma passagem até Nova York, depois você pega um trem e vai até essa cidade. A cidade chamava-se Endicott, onde eu trabalhava na IBM, lá tinha um laboratório muito importante de pesquisa. A empresa não organizava a sua viagem? A empresa que organizou, a empresa de turismo da IBM organizou, vai de avião até Nova York, aí você pega um trem, vai lá na Grand Central, pega um trem e vai para Endicott. Putz, peguei o avião, desci em Nova York. Foi para Grand Central. Cheguei no aeroporto, falei, eu vou pegar um trem na Grand Central. Onde eu desço? O cara falou alguma coisa, meu inglês era horroroso, nada. Eu não entendi nada, mas tudo bem. Peguei um táxi, ele me deixou no ponto que eu pedi. Estava assim, quilômetros da Grand Central. E como era inverno, eu estava com não tinha rodinha na mala naquele Nossa! tempo. Uma mala assim, uns 25 quilos, que tinha que carregar. E aquele frio, eu tava com um casacão e eu suava. Aí começou a doer o braço, a perna. Eu tinha que sentar, porque eu não dava conta. Eu levei assim, quase uma hora. Não, mas se você entra num lugar, você pinga, tem que tirar a roupa toda. Aí, você conhece a Grand Central, né? A Grand Central tem um saguão escadaria enorme. E tem um negócio redondo que é para você perguntar, pedir informação. Vários guichês assim, né? Eu entrava numa fila comprida, quando chegava na minha vez eu perguntava, Endicott, a mulher falava, next! Eu não entendia nada. Aí você entrava de novo? Voltava de novo. Lá pela terceira vez que eu entrei, ela falou, não tem trem para Endicott, só tem trem de carga. Porque eu pedi, tenha dó de mim, eu não estou entendendo o que você está falando, fala devagarinho que o meu inglês é ruim. Eu falei, só tem trem de carga para lá, você vai ter que pegar um ônibus. Nossa. Onde fica? Você pega um táxi aqui, vai, a estação de ônibus. Chega lá, o cara falou, tá saindo um ônibus agora, você quer? Eu falei, opa, dá, peguei. O ônibus era daqueles que ia parando. De minuto em minuto. Era uma viagem longa, de uns 400 quilômetros. Ele ia parando de meia em meia hora. E não descia. Bate na mesa. Tô batendo na mesa, né? Tô fazendo igual ao nosso convidado anterior. Putz, eu cheguei na cidade mais ou menos 11h30 da noite. Fim de mundo. Tudo apagado. Saí do ônibus. Tinha hotel? Logo em seguida... Tinha hotel, mas era nessa cidadezinha. Eu desci numa cidade um pouco maior do lado. Por quê? Não tinha, porque o ônibus não ia até lá? O ônibus não chegava até lá. E daí não tinha táxi também? Aí não tinha táxi. Aí eu tive que bater na porta da rodoviária lá, o cara veio me atender, pedir pelo amor de Deus, ele arrumar alguma coisa para me levar. E aí começou a nevar. Nossa. Quando eu entrei no quarto, acho que eram as 2h, eu joguei a mala no chão, deitei de roupa, fui acordar no outro dia. Essa foi a pior viagem da minha vida. Nossa, que perrengue, hein? Você não passou nenhuma desses? Eu passei alguns desses tipos. Não, passei... Aquela vez que a gente foi para Las Vegas, perdi o avião. Essa eu tava junto. Essa você tava. Foi ridícula. Essa foi chata, que a gente foi fazer uma viagem, a gente ia para Las Vegas e a gente ia chegar no primeiro dia no show da Celine Dion. Você lembra dessa parte? Perdemos, né? Perdemos o show. E era uma conexão em Lima, no Peru, e daí Los Angeles, e em Los Angeles pegava outro avião para Las Vegas. Voo noturno. Chegamos, embarcamos, o avião estava para decolar e demorou para decolar porque choveu na hora. Nem tive essa sensação que atrasou. Quando a gente pousou em Lima, tinha uma mulher da companhia aérea esperando a gente para ir para o outro embarque, que a gente estava atrasado. A gente e mais 10 pessoas no voo. Eu grávida, corremos de correr pelo aeroporto. Eu lembro bem porque eu estava grávida correndo. Chegamos no portão de embarque, o avião tá ali, está vendo o avião, bipam o seu boarding pass, e aí falar, não pode entrar que fechou a porta do avião. E as malas foram. Falaram, e as malas, não foi assim, eles falaram, e também não ia poder entrar porque não ia dar tempo de transferir as malas. Mas as malas estavam dentro, né?
não ia dar tempo de transferir as malas. Então, vocês têm que ir lá na esteira pegar as malas e aí marcar um voo para amanhã. Fomos para a esteira e lá, nada das malas. Para resumir a história, as malas foram, a gente ficou. E a gente foi só no dia seguinte. Chegou, já tinha perdido... Quebrou o avião para Las Vegas. Um monte de gente passou por esse perrengue com a gente, né? Tinha um comandante de uma companhia aérea brasileira que estava conosco, ele que ajudou a achar as malas, liberar, ele nos orientou muito. Mas aí quando você lembra da viagem, não é isso que te chama a atenção, né? A gente lembra de outras coisas, de outros momentos. Isso. Eu lembro de um outro perrengue, você estava comigo também, uma viagem que a gente fez para Bonito. Eu, você e o Luta, Nossa, essa foi bem perrengosa. Essa foi bem perrengosa. Primeiro porque naquela época não tinha avião, era uma viagem. Não, tinha. Você descia em Campo Grande, alugava um carro e dirigia muitas horas por uma estrada ruim. Aí nós chegamos super entusiasmados, um hotel legal, uma expectativa incrível. Chegamos na recepção e dissemos, olha, a gente queria marcar os passeios. Como assim marcar os passeios? Se vocês não vieram com passeios marcados... Podem ir embora. Podem ir embora, porque tá tudo vendido aqui, né? Falei, puta, mas não é possível. Aí fomos numa agência de turismo, não sei se você lembra, a gente conseguia uns passeios B, C, de segunda, terceira. É o que tinha, os restos lá que ninguém queria. Descer um riozinho com os peixinhos lá, umas coisas bestas, mas os principais atrações, nada. E a gente levou numa boa. Quando chegou na véspera de ir embora, alguém desistiu do Rio da Prata. Que era o passeio, hotspot. Era o passeio dos sonhos. Putz, conseguimos o Rio da Prata para nós três. Aí você vai contar o resto da história. A gente estava na mesa de jantar. A gente estava na mesa de jantar e tinha uma família, era uma família, né? Uns japoneses. Tinha vindo do Japão para conhecer. Para conhecer e também não tinha agendado os passeios. 3 pessoas. E a gente muito solidário que somos, falamos, coitados, eles não moram no Brasil, nunca mais vão vir para cá. Vamos dar o nosso único passeio que a gente conseguiu para eles, porque a gente vai ter uma nova oportunidade. Não foi nem assim, não me lembro se foi você ou o Lu, vocês perguntaram, pai, você vai ficar muito triste se a gente der de presente o nosso passeio para o japonês. Ué, vou, né? Mas estou muito orgulhoso de vocês terem essa atitude. E aí nós perdemos o Rio da Prata. E não fomos de novo até hoje. Até hoje não fomos, mas... Iremos. Nunca esqueceremos essa história. Iremos, tenho certeza. E a lição que vocês aprenderam aí? Não, a gente deu para você a lição. Nós todos aprendemos uma lição maravilhosa de vida aí, né? Não, a gente tinha aprendido, a gente executou. A gente executou. Você já tinha ensinado para a gente executar, então... mas... Você vê, você tem memórias ruins dessa viagem? Não, porque a gente lembra das risadas, a gente deleta a parte ruim, né? O que fica é a parte boa, né, da viagem, sempre. E... Eu fiz muita... Tinha um casal de amigos que você conhece, Antônio Nelson e a Glorinha, a gente gostava muito de fazer viagens de carro. Mas fazíamos viagens que a gente alugava uma SUV, na época nem chamava SUV, uma vanzinha, digamos assim. Putz, atravessava um país, viajava assim 10, 15 dias dirigindo dia e noite. Né? E uma dessas viagens foi muito legal porque eu estava trabalhando, estava no Arizona, a Lígia, junto com os nossos amigos, pegaram um avião, foram me encontrar lá, a gente alugou uma SUVinha e nós íamos fazer uma viagem daquela que só um maluco faria, que era sair do Arizona, subir até o Grand Canyon, baita de uma viagem longa, aí ficar 2 dias lá conhecendo o Grand Canyon, aí continuar subindo em direção ao Utah, até chegar num lugar chamado Monument Valley, que tem aquelas formações rochosas vermelhas, que a gente vê nos filmes de faroeste. Você queria levar o Bruno. Que eu queria levar o Bruno, que você não me deixou ano passado. Era muito ermo, não tinha ninguém para cuidar. É mesmo, porque se dentro vocês têm um problema, faz uma o quê? reserva naval. Ali exato. é lei dos índios, só tem índio lá dentro. Depois descemos por dentro do Colorado, dirigindo, e fomos até Albuquerque, ficamos um pouquinho, de lá nós fomos para New Orleans e Cancún. Olha que mico de viagem. Nossa, por que Cancún? Não sei, a gente uma viagem maluca. Comprei a passagem, preciso aproveitar ao máximo. A sua mãe e a Glorinha, cada vez que a gente parava numa cidade, elas corriam para as lojinhas. E eu estava implicado com aquilo. Quando nós entramos na reserva Navajo, que a gente dirigia reserva indígena, falou, agora não tem opção. Só via cactos e nada, e deserto. Falei, aqui
vocês duas, cartão de crédito liberado. Naquele instante, elas veem uma barraquinha de índio, vendendo aquelas bugigangas de artesanato indígena. Caramba, dedéu. Elas fizeram a festa. Saiu tudo no meu cartão. Meu amigo falou, eu não dei essa autorização. Você vai pagar tudo aqui. Eu gastei uma nota de espelhinho de índio vendido pelos índios para mim. Mas você sabe o que eu acho interessante? As viagens, eu falo assim, eu trabalho para viajar. Tenha dúvida. Eu acho que elas te trazem conhecimento, elas te trazem cultura, elas te trazem autoconhecimento, elas te fazem aprender coisas. Então, eu acho que é uma fonte inesgotável de aprendizado, uma viagem, no sentido de conhecimento, de coisas que você não conhece, de culturas, e no sentido de desenvolvimento seu como pessoa, né? Essas viagens que a gente fazem a gente se tornar independente. A primeira vez que você vai para um outro país e que você chega sozinho... Esse perrengue que eu entrar passei... nos Estados Unidos sozinho, a primeira vez, é muito desafiador, porque existe aquela coisa que você ouve, né, que é a imigração nos Estados Unidos, e realmente, eles são chatos, né? Então, você já chega lá meio assim, né? Meu Deus, será que eu vou conseguir? Será que vão deixar? Então, acho que tudo isso te traz muita bagagem para viver outras coisas, né? Para se acalmar, para tomar decisão. Você fica doente fora do país, é diferente daqui. A gente passou por isso agora, né? Há um ano atrás. Porque, para quem não sabe, a gente idealiza, né? Primeiro mundo, um sistema de saúde maravilhoso, e eles têm um sistema de saúde maravilhoso. Mas o atendimento básico, seja na Europa, nos Estados Unidos, nos países mais civilizados do mundo, é dificílimo. Eu me lembro que uma vez eu tive um problema de coluna, torci a coluna e queria tomar Voltaren. Eu passei a manhã no hospital, passei por uns 3 ou 4 médicos para ganhar uma receitinha de Voltaren, coisa que aqui você vai na farmácia, compra o Voltaren e toma. É complicado. E aí, há um ano atrás, a gente fez uma viagem, fiz a viagem no papel de filha, fui eu, meu irmão, ele e minha mãe, foi incrível. E aí a gente estava na Itália, em Firenze, e minha mãe teve um episódio, vomitou ali 1, 2 vezes, melhorou. No dia seguinte, começo eu a vomitar. Virose. Só que eu comecei a vomitar e diarreia, ao mesmo tempo, simultâneo, e comecei a vomitar muitas vezes. Estava entrando num quadro de desidratação, tivemos que ir para o hospital. Aí a gente ligou para o convênio aqui para saber, porque você tem que perguntar que autorização, que hospital você vai, você não pode ir para um que você quiser. E aí eles indicaram 2 opções de hospitais, eram hospitais públicos, eu acho que lá nem tem hospital privado. Não, era o que tinha, né? Firenze é uma cidade grande. Exato, aí fui eu, você e o meu irmão. Minha mãe ficou no hotel. Chegamos lá, tem uma polícia na porta que fala, quem é o paciente? O que aconteceu? Sou eu. Ah, então vocês 2 ficam aqui. Tem uns banquinhos na porta, não entra ninguém, você entra absolutamente sozinho. Tipo clínicas, né? Mas mega eficiente, se foi atendida na hora, então, né? Aí entrei, a mulher pegou meus dados, eu expliquei o que estava acontecendo, ela pôs um soro no meu braço, tirou uns exames de sangue e tinha que esperar o resultado dos exames. Só que você fica lá, é uma coisa tão fria, porque tava vazio. Tinha só um cara que era bandido, sei lá, ele tinha sido preso e a polícia queria levar ele embora de volta e o pessoal do hospital não queria deixar porque tinha que tratar ele. E aí eu fiquei lá largada num canto, mas aí ninguém mais está lembrando já de você. Já te esqueceram ali. E aí, tomando soro, e aí eu perguntei pra mulher se podia te avisar que tava tudo bem. Ela foi me chamar. Ela te chamou, aí você foi ali, levou meu celular e aí não podia ficar lá. E num determinado momento, o que acontece quando você toma soro? Você precisa fazer xixi. Aí eu falei, eu preciso ir no banheiro, tudo bem, tudo bem. No que eu levantei para ir no banheiro, eles já deletaram minha maca, já tiraram, e depois eles falaram que eu podia sentar naquelas poltroninhas, que eram umas poltroninhas de ferro duras, aqueles bancos de ferro. Só que eu tava com uma dor no corpo, por causa da vômito, essas coisas, que, cara, era uma dor no corpo que eu não concebia ficar sentada. Sentei lá um tempo, aí perguntei dos meus exames, ainda não tinha saído, aí falei, posso ir um pouco lá fora, vocês me chamam lá quando sair? Ah, chamam, aí fui com vocês. Falei, não vão me chamar, gente. Não vão me chamar aqui. Tá na cara que não vão. Voltei pra dentro, cobrei meus exames e aí, falaram, não saiu. Eu falei assim, mas eu já tô bem, eu posso ir embora? Ele falou, aqui não é prisão, você pode ir embora, mas você é uma... Como ele falou? Você é muito estúpida pra ir embora. bem italiano. É muito estúpida ir embora. Eu falei, mas eu acho que eu sou estúpida. Eu vou embora. Aí ele falou, tá bom. Espera aí que eu vou tirar os seus
seu soro daqui. Isso era 1h da manhã, mais ou menos. E você tem que passar no médico para ele dar alta e você vai embora, tá bom. Aí ele me acompanhou até o médico e falou, ela é estúpida, ela quer ir embora, né? Aí o médico na hora entrou no computador no meu nome, imprimiu todos os exames que falaram que não estava pronto, mas estavam todos prontos, me deu um antibiótico, um pedido de antibióticos, remédios, e eu fui embora. Assim, não vai ficar lá esperando o dia eterno, então é eficiente, vírgula. E aí vem a parte 2, saí de lá, não conseguia ficar nem sentada, precisava deitar. Vamos chamar um Uber. Vamos chamar um Uber, porque era 1h da manhã. O Uber estava a 40 quilômetros de lá, não era? Era tipo uma hora de lá, chegar. em pé na rua, em frente à polícia, em pé na rua. Falei, não. Tudo fechado. Tudo fechado. Falei, a gente vai ter que ir a pé. Eu não sei como que eu vou chegar longe, a pé. Era uns 15 minutos a pé. Mas era longe. Pra como eu estava me sentindo, 15 minutos era longe. E você, mas sua mãe vai me matar, vai falar que eu fiz você andar a pé. Falei, mas não fez, não tem outra opção. E fomos, né? Andamos 15 minutos, chegamos, dormimos, e no dia seguinte, outro dia, a vida que segue, a viagem foi maravilhosa, mas você tem que contornar as situações que acontecem, e não é o seu país, não é sua língua, não é seu costume. Então, isso te traz uns aprendizados, você fica mais descolado, né? Na próxima vez você sabe melhor como agir, mas são desafios. Cada viagem, como você falou, tem uma característica, né? Uma viagem dessa raiz, né? Pai, mãe e 2 filhos sem os agregados, sem netos, é uma viagem diferente. Mas dessas viagens assim que me inspiram muito, eu adoro a rotina de tirar férias com a família em janeiro. Amo. Aí a viagem que descansa. A gente estava falando até agora das viagens que cansam. Aí tem a viagem que descansa. Eu faço esporte para burro, mas não é isso. Não faz nada. Não faz nada. Acorda, vai pra praia a hora que quer, volta a hora que quer, aí toma caipirinha a hora que quer, aí deita, dorme, aí vai fazer um esportezinho. É o descanso. Essa viagem tinha que vir depois da viagem que cansa. Férias das férias. São maravilhosas. Essa viagem é uma maravilha. Até porque a gente leva agregados, né? Vão os amigos dos seus filhos, o ano que vem vão namorados. Vão. E vai crescendo. E vai crescendo. E quando você está nessas circunstâncias, você está morando com aquelas pessoas. Por mais que seja seu irmão, não moro com meu irmão. Não moro com vocês. E essas viagens tiveram perrengue também. Lembra dos vários perrengues que a gente teve nos últimos anos? Vários. Bruno teve que vir para São Paulo por gesso, lembra? Pois é. Vários, tem vários, mas a gente nem lembra depois. Cair de bicicleta, se arrebentar. Aí vai para UPA não tem ortopedista, aí vai para Salvador, aí não tem o gesso, aí tem que ir para São Paulo. Aí pega avião, vem para consertar bate e o braço e para volta. Poder molhar o gesso. Para poder molhar o gesso, olha. E aí, mas essas viagens a gente tem a oportunidade de ficar junto, né? De dormir e acordar juntos, de ter uma rotina diária juntos e mais despreocupado, porque você está de férias, não tem a correria do dia a dia. Então, eu acho que é onde conecta. Quando eu viajo também só com os meus filhos, assim, vou viajar com os meus filhos e um casal de amigos com filhos. É diferente de eu viajar só com eles. A conexão que eu crio com eles quando sou eu, o Wade, o Pedro e o Bruno é outra. É que nem se viajou eu, você, o Lu e minha mãe, é outra. Essas viagens de família que eu mais gosto é a parte das brincadeiras, da tiração de sarro, sabe, o jogo de tranca à noite. Eu nem gosto de jogar tranca. Você já vai ser coviciada, porque para mas para poder divertido. gozar a família do Lu, né? A mulher dele, as meninas tal, elas são muito irritadas, elas não sabem perder, né? Eu e ele, a gente não perde o jogo. A gente não perde. Somos eu não perco e ele levo ele. Pelo amor de Deus, come on. Não é e aí assim. Elas ficavam bravas, né? Elas ficavam putas da vida. Né? A Vicky ficava muito brava. E a gente se diverte muito. Ensinar meu neto a tomar banho de chuva. Aquilo foi uma delícia. Brincar de mímica. Brincar de mímica, olha. Então, assim, eu acho que a gente fala de algumas viagens de lugares diferentes, mas nessa simplicidade onde a gente é extremamente feliz, entendeu? De brincar de mímica, de jogar tranca, de tomar banho de chuva. Uma coisa que todo mundo pode fazer. Porque o que muda é o estar junto, não é? Eu fiz uma com o Lu muito legal. Eu acho que ele não gostou tanto. Não, ele detestou. Você sabe qual é? Sei, que apagava a luz da praça, na Chapada. Isso, para a Chapada Diamantina, que era assim, né? Você chegava num lugar chamado Lençóis, que era o lugar mais civilizado. O avião pousava lá, tinha um hotelzinho, algumas ruas calçadas, era isso. O resto era só vilarejo. Vilarejo, assim, de uma rua de terra, uma pousadinha, né? Então você saía de Lençóis, ia até essa primeira localidade, deixava a tua mochila na pousadinha e ia andar o dia inteiro. Chegava à noite, você dormia,
eles levavam para a próxima vila, e você andava o dia inteiro. E as cidades eram desse tipo. Tinha uma que nós adoramos, que era mais civilizadinha. Você adorou. Que a gente ia comer pizza na pracinha. Só que tinha um botão na praça. O último apaga-luz. O último apaga-luz. A gente achou que era gozação, não era. Nós atrasamos, ficamos no escuro, porque alguém apagou a luz, a gente voltou no escuro pro hotel. Putz, eu ria muito. Eu ria muito. E o Lu odiava, porque ele não comia nada. Ele emagreceu não sei quantos quilos na viagem. Numa das vezes a gente parou para almoçar num vilarejo e o cara falou, aqui vocês vão comer o melhor pastel da Bahia. E era uma cidade, uma Ele casinha, falou, pronto. Você batia na janela, vinha uma veinha, ela falou, quantos pastéis vocês querem? De quê? Não, só tem um tipo aqui. Então manda. Aí traz esse pastel lindo, torradinho, maravilhoso. Siri. Cactus. Pastel de cactus. Eu comi uma bacia. Ele nenhum. Coitado, andando o dia inteiro. Passava fome. Vai afogar. Muito gozado, né? Não, mas eu sou a chata da foto nas viagens, né? Porque eu registro e eu faço álbum físico. Isso que eu ia te perguntar. Porque eu não acredito que as memórias no celular funcionem. Eu não acho que daqui 20 anos eu vou sentar com alguém para olhar aquela fotinho pequena no celular. Realmente não acho. Eu acho que aquilo se perde. Então, eu faço álbum impresso de todas as viagens. É uma forma de eu acompanhar as mudanças, os crescimentos dos meus filhos. Conta como você organiza as fotos. Eu achei legal a metodologia. Primeiro, eu sou chata, que eu fico... Precisamos de uma foto aqui, precisamos de uma foto aqui. As pessoas se irritam um pouco, mas gente, não tem problema. não é para Instagram, é foto para álbum, papel. Se você procurar meu Instagram, tirando viagens de trabalho, não vai achar foto de viagens privadas, eu não ponho nada. E aí, primeiro eu sou chata da foto, aí a pessoa tira a foto, eu falo, cortou o pé, arruma a foto, até ficar boa a foto. Às vezes eu até posiciono. E aí, só que hoje em dia, como é celular, ninguém tira uma foto, né? A pessoa tira, já faz... São pelo menos umas 10. E aí, chega à noite, eu faço todo mundo que tirou foto sem ser no meu celular passar para mim por airdrop, reúno as fotos ali. Aí, todos os dias à noite, meu álbum começa na viagem, porque se eu deixar para volta, não vai dar certo, porque fica muita coisa. Eu abro uma pasta com o nome da viagem, por exemplo, França, faz de conta. Primeiro eu chego, limpo todas as fotos. Aqui são 10 iguais, eu escolho uma, limpo tudo. Aí jogo todas essas fotos dentro desse álbum central. Aí eu abro um novo álbum, que seria Paris Dia 1. E aí dentro desse álbum Paris Dia 1, eu ponho as fotos que eu mais gosto daquele dia, que eu quero que estejam no meu álbum impresso. Dia seguinte, mesma coisa. Recebo todas as fotos, limpo, jogo no álbum central, que é onde eu vou guardar essa memória no celular para sempre, e crio o álbum Paris Dia 2, com as fotos que eu vou imprimir. E vou fazendo dia a dia. Quando eu chego aqui, eu pego todos esses albinhos, subo no e-transfer e mando por dia, porque eu gosto de ordem cronológica no álbum, para uma pessoa que eu tenho que faz o layout, monta para mim e manda imprimir. Quando o álbum ficar pronto, eu deleto as pastinhas dos dias e fico só com o álbum central. Só que se eu não fizer todo dia durante a viagem, eu não vou fazer na volta, porque daí virou 3.000 fotos para eu transformar num álbum de 100 fotos, entendeu? Mas eu faço em todas as viagens. Eu já fiz a da Bahia, você já até viu. E a dessa minha viagem de janeiro já está imprimindo. Não, seus álbuns são... Nossa, o álbum que nós fizemos bodas de ouro. É verdade. Né? Algumas semanas atrás, dia 31 de janeiro. E aí nós fizemos um almoço e eles levaram o presente para nós, que era um álbum das fotos da vida inteira. Como é que vocês produzem? Aquele álbum ficou incrível. A gente fez assim, a gente ficava, o que a gente pode dar? Vamos dar junto um presente? Falei, vamos. Isso tinha assim, faltavam uns 2 dias para eu ir viajar, então tinha que ser uma decisão muito rápida. A gente, uma coisa de casa, que sem graça, ficamos nessa. A gente teve a ideia de fazer um álbum, que a gente faz sempre álbum. E aí eu falei, então tá, vamos desligar, resgata as fotos que você tem, eu resgato as que eu tenho. Aí eu fui no celular, lá para trás, mais antigo, só que o celular não tinha iCloud há muitos anos atrás. Tinha. Ele tem, acho que é de 2012, uma coisa assim. Resgatei e fui caçando, pus na sua carinha. Porque você pode escolher por cara, né, da pessoa. Pus na sua carinha, fui resgatando. Aí pus na cara da minha mãe, fui resgatando o que aparecia de foto, que era legal. Fui salvando numa pasta.
Aí pus na carinha dos netos para ver se tinha alguma foto, e aí fui pondo. Aí eu fui no meu computador de casa, que ele tem uma pasta que chama Backup do computador velho, que é onde tem um monte de fotos de quando a gente tirava com máquina. E aí eu achei viagens nossas, assim, do Arco da Velha. Você escaneou essas fotos? Não, porque elas estão no computador, eu só passei por meu celular por AirDrop. Por exemplo, quando a gente foi pra Grécia, que é muito antigo. Aí eu peguei essas, passei pro meu celular. Aí eu tenho uma caixa de fotos físicas, uma caixona lá no alto do armário, peguei a caixa, cacei um monte de foto, aí eu tirava a foto da foto, juntei. Aí fiz uma pasta de transfer, passei tudo pro Lu. Ele fez o mesmo trabalho na casa dele. Aí eu fui ele fez trabalho na minha casa, embaixo do meu nariz. Primeiro ele fez o trabalho nos arquivos dele, para pegar do Gabriel. Aí eu fui viajar, ele falou, eu falei, domingo você tem que pegar na casa deles, pegar os álbuns deles para pegar as fotos da gente criança, deles jovens, do casamento. Tá bom. E aí no domingo ele foi lá e falou, ai, queria tanto ver os álbuns antigos de fotos. Mas você já viu 500 vezes. Mas eu queria ver. E aí ele foi fotografando, só que ele não tirou do plastiquinho, né? Ele fotografou em cima do plastiquinho para vocês não perceberem. Ele teve que fugir, né? Foi lá para um canto. Não, vocês estão falando muito, eu quero me concentrar. Quero me concentrar, escolher um lugarzinho para dar um somebody love na gente lá e tirar as fotos das fotos. Né? E aí montamos um álbum que tinha tudo, né? Que tinha os netos, os filhos, ficou fotos só legal. Dele. E eu acho que é um pouco disso, é colecionar memórias. Eu acho que é isso, viajar é colecionar memórias. O que eu posso deixar para os meus filhos? Memórias. Eu acho que as viagens nos propiciam memórias. Muitas memórias. É porque junto com a viagem vem emoções, né? Se você conecta isso com uma experiência legal, que teve emoção, pode ser até tipo assim, sair de um hospital 1h da manhã e ir dando risada a pé, porque não dá para ser pior a situação e a gente se diverte com isso. Isso vai lembrar para sempre. E eu acho que é importante, assim, não importa com quem você viaja, são pessoas diferentes umas das outras, mesmo se forem pais e filhos. E é importante que ali todo mundo tenha flexibilidade para que tenham atrativos para todos. Né? Vão ter coisas que, se você estivesse sozinho, você não faria. E vão ter coisas que outras pessoas não fariam se não tivessem com você. Então, acho que isso também é muito importante para que seja bacana, para que seja legal. Muitas vezes viajo com os meninos, eu ponho um monte de coisa que é de aventura, que é de diversão, que é da idade deles, e que se eu fosse só com meu marido, eu não iria. Né? Mas iria sim. Algumas coisas não. Tem muitas coisas que são para eles, muitas. Você também gosta. Não, eu curto, mas eu não iria viajar 1h30 para ir na maior tirolesa do mundo sem meus filhos, entende? Uma das viagens que eu mais curto são essas viagens que eu faço com os meus netos quando eles entram na adolescência. Né? Já fiz com os dois, vou tentar fazer com o Biel Nem era ainda. na adolescência, o Pedro era criança. O Pedro tinha 10, o Bruno agora, o ano passado, tinha 13. Eu acho incríveis essas viagens, sabe por quê? Porque a única forma de tornar a viagem agradável para ele é você descer no nível dele. Não é esperar que ele suba para ser adulto com você, não. Eu estou 15 dias com meu neto de noite, dormindo junto, no carro, no parque e tal. Eu tenho que me comportar como um adolescente. E aí você se rejuvenesce, você volta no tempo, você vira criança de novo. Né? Eu me lembro que a gente estava em frente a uma churrascaria com o Bruno ano passado, e tinha uma mulher destruindo a lata de lixo, bêbada ou drogada, assim, mas destruindo, dando pontapé, virando. Aí eu falei, vamos apostar? Quando a polícia chega, eu aposto que em 2 minutos. O Bruno fala, aposto que em 3 minutos. Aí fica cronometrando. Não chegou. Chegou. Enquanto? Chegou antes do que nós tínhamos chutado. Foi quase que instantâneo. Eu falei, aqui no meio de turista, um lugar bacana desse, a mulher chutando a lata de lixo, não dá 5 minutos, ela está presa. E essas bobagens, a gente ria. Tanto é que ele falou que adorou a viagem depois. Daí agora, nessa minha última viagem com eles, eu falei, gente, qual foi a viagem mais legal que vocês fizeram na vida? E ele falou, a minha foi a com meu avô para Califórnia. Falei, é mesmo, Bruno? Por quê? Eu quero entender o motivo para saber o que deixou a viagem tão legal. Porque foi uma viagem legal, mas uma viagem com bastante carro, que vocês iam pedalar e não deu para pedalar porque ele machucou o joelho. Pois é. Teve, assim, poderia ter sido uma viagem que ele achou mais cansativa, né? Ele, porque eu nunca mais vou ter a oportunidade de fazer a viagem, eu e meu avô. E a gente ia filmando tudo. Mas né? ele falou, o que foi para ele a viagem mais legal da vida dele é porque ele considerou que ela é única. É única, não.
Mas teve um lance muito legal, porque a gente criou, nós criamos um álbum de vídeos, eu ia postando no meu canal, né? E aí, quando a gente ia fazer a última etapa da viagem, o último trecho de estrada pesada, eu me despedi do carro. Bora para San Fran. Aí, ele e os amigos dele adoraram tanto o script do que eu falei, que reproduziram que eles vídeo reproduziram na Bahia um vídeo igualzinho. Aí o amigo do Pedro interpretou o Augusto se despedindo do carro. Então, não, isso já rodou. Aí agora eu viajei com os meus amigos, mostramos. Então tudo agora nessa minha viagem era bora para San Fran. Era um meme. Então, e a vez assim, que eu perdi marcar. o Bruno, eu te contei essa história? Acho que já, né? Mas acho que vale a pena Minha mãe contar. sempre fala, você vai deixar mesmo seu pai Você viajar tem certeza? sozinho com seus filhos? Vai perder seu filho. Eu falo, não vai, ele dá conta. O Bruno tinha uns 7 aninhos, fui eu, o Wade, o Pedro e o Bruno para Buenos Aires passar um fim de semana basicamente para os meninos conhecerem. Não, gente... vocês queriam comprar vinho, meninos conhecerem. Eles foram comprar vinho. E churrasco, fomos. Aí, viagem de volta, a gente estava em Ezeiza, aeroporto lotadíssimo, um dos meninos pediu sorvete, acho que foi o Pedro. Aí o Wade ficou lá no portão de embarque e eu fui comprar sorvete com os meninos. Eu entrei naquela fila de sorvete. E o que não queria, que era o Bruno, o menorzinho, que tinha uns 7 anos na época, ficou de saco cheio da fila. Não, sumiu. Ele sumiu. De repente você olhou para o lado. Aí eu peguei, Pedro, perdemos o teu aeroporto lotado. Seu pai vai me matar aqui. Aí saímos procurando, estava desesperado. Falei, pô, não tem jeito, vamos voltar. Vou ter que contar. Vou ter que contar pro Ed que eu perdi o filho dele. Aí cheguei lá, o Bruno estava lá numa boa, sentado. Voltou sozinho, achou vocês muito lentos. Você tá preocupado com o quê? Eu já sabia qual era o portão de embarque, qual era o voo. Eles são descolados disso. Meninos descolados. Mas não dá aquele frio na barriga? O Wade odiou essa viagem. Porque os meninos brigavam dia e noite. Eles tiveram uma fase que era assim. Dia e noite. E aí, à noite, a gente separou. Um dorme com o Wade, outro dorme comigo. O Bruno dormiu comigo. Para eles não brigarem à noite, para a gente poder dormir. Mas o resto do dia, eles começavam a brigar no café da manhã e iam brigando até a hora de dormir. Eles tiveram... O Wade falou, nunca mais eu viajo sem a Juliana com esses moleques. Tá vendo? Tá e eles brigam até hoje. Ah, muito pouco. Não, brigam, mas não é essa coisa que incomoda. Não, zero. Eles fazem mais gênero, eles estão grandes. Agora não, eles brigam entre eles, mas eles não precisam mais da gente para brigar. É que o Pedro é difícil para dividir cama, essas coisas, ele é do peru. Ele é criadorzinho. Mas assim, eles... Dá um frio na barriga, né? Quando você olha para o lado e some uma criança por alguns segundos. Nossa. Daí você fala, nossa, ferrou. E você lembra, quando eu viajei com o Pedro, teve um dia, acho que a gente estava em Veneza, e nós pegamos um barco que vai lá para Murano para ver fazer os cristais, e o barco para ali tipo 1 hora e meia e tal. Tem um horário para você subir no barco, se você não subir, você fica na ilha, né? Eu falei, Pedro, vamos fazer dar um susto na tua avó? Eu vou fingir que eu dormi no banco. Você vai me filmar e vai mandar para sua avó falando, vó, não consigo acordar meu avô e o barco vai sair. Lembra disso? Ela acreditou? Ela caiu, desesperada. Aí ligava para mim, eu lá fingindo que... Não, e o Pedro até hoje ele faz piadinha ali, mãe, vou assustar meu pai aqui, vou fingir que não sei o que. Ele adora pregar essas peças nas pessoas. Mas você vê a coleção de momentos que a viagem deixa, né? E não precisa ser uma viagem luxuosa. Eu acho que é compartilhar tempo, entendeu? É que a viagem te propicia compartilhar tempo de qualidade, onde você não está trabalhando, não está estudando, então você pode estar plenamente com aquela pessoa. E eu lembro que quando a gente estava na Bahia, no outro ano, e o Bruno machucou o braço, que eu estava até conversando com você, e eu até falei... Cara, se ele vai poder nadar, não vai poder nadar, claro que é mais gostoso poder nadar, mas no fim das contas, isso aqui é um cenário. É um cenário bonito, porque o que importa é a gente estar junto. Qual seria a graça de eu estar sozinha aqui? Nenhuma, né? Eu preferia poder entrar na piscina e estar sozinho? Não, porque qual é a graça? É a gente estar dividindo momentos. Então não importa muito onde né? O importa são as pessoas que estão ali, você poder compartilhar de um momento diferente com aquelas pessoas.
Isso faz com que... Até um momento repetitivo, que você pegar, nós passamos 15 dias fazendo de férias, a mesma coisa a cada nós fazemos exatamente a mesma coisa Todos os dias. todos os dias. E a gente adora todos os dias aqui. E não quer ir embora. Não quer ir e acha embora. pouco. Né? Tipo assim, minha querida Norinha estava mais gordinha. Eu passei a chamar ela de Fofúcia. Ah, ela não tava. Aí pegou o apelido de Fofúcia. Ela vai ver, ela vai ficar brava. Tá linda, Zuzu, não tá nada gordinha. Nada, eu não estava gordo, eu que estava Enchendo enchendo o saco, ela, né? Então fazer caipirinha para Fofúcia, de siriguela com cachaça, era uma delícia para mim. Era um dos prazeres do dia, era Fofúcia, quer caipirinha? E outra era ganhar na tranca e ligar a E outra serra ganhar na conta. A gente tirava muito sarro. Então a gente dá muita risada, né, nessas viagens. E aí rir é o melhor remédio, né? Rir de dor de barriga. É isso, né, Ju? É isso. Achei que não ia dar papo. Que vem, a gente ficou recordando, né? Recordar é viver. Que venham muitas viagens, muitas. Que venham muitas. Eu sempre, quando eu ia pular 7 ondas, quando eu pulava ondas, às vezes no Réveillon, eu falava, vou pro Ed, vou pular, vou pedir viagem. Ele, pelo amor de Deus, já tem muita, não vai? Eu falei, problema seu, eu vou pedir. Eu quero que tenha mais, sempre mais. Aliás, falar em 7 ondas, tem que esperar o nascer do sol na Bahia. Isso Um sono desgraçado, dormindo na rede para esperar o sol nascer, isso é duro. Eu não faço Acho que eu não vou mais fazer isso, não. Isso mesmo. Bom, gente, a gente quis compartilhar um pouquinho com vocês de momentos especiais que a gente já viveu, mas a mensagem é: compartilhem momentos com as pessoas que vocês amam, porque você cria memórias e essas memórias são eternas. Se der para registrar, registre. E valoriza cada momento. Eu sempre que eu vou começar uma viagem, eu falo para as pessoas: agora, a partir desse minuto, aproveita muito que numa piscada você está voltando. Você fala isso no táxi. Todas as vezes que a gente entra no táxi para viajar... Você piscou, você está voltando. E é uma piscada, né? É uma piscada. Viver uma piscada, né? Aproveita a vida. Agora. Agora. Tchau, gente.